YouTube depois e enviar para vocês. Então, hoje, né, a gente vê a parte 2.3, dualidade e análise da sensibilidade, que é um novo conceito que a gente vai introduzir agora com base ainda do método simplex e do método gráfico, né? E ainda estamos dentro da unidade 2, que é a programação linear. Na semana seguinte faremos a prova e depois continuaremos com a unidade 3, né, que também continua nessa mesma sequência de cálculos. Então, primeira coisa, né, que a gente vai tentar entender aqui, o que é teoria de dualidade? Eu tenho certeza que todo mundo já deve ter lido a apostila, né, feitas as atividadezinhas de pré-aula e pós-aula, web-aula. Garanto que o portal está em dia, porque está todo mundo em quarentena, só fazendo portal, não tenho dúvida disso, né? Então, todo mundo até já sabe o que é essa resposta. Mas, de acordo com dois autores muito famosos, o Wheeler e o Lieberman, no início do desenvolvimento da programação linear, alguns estudiosos descobriram algo a que deram o nome de dualidade. E esse nome veio porque, para todo problema de programação linear, verificaram que existia um outro problema associado a ele, chamado de dual. Então, para todo problema de programação linear, existe um dual, né? A gente vai ter como se fosse um irmão gêmeo, aquele irmão mau. Então, para toda montagem que a gente fizer, vai ter um parzinho para ele. Só que esse parzinho ele é diferente. Ele não é igual às equações que a gente está acostumado a ver, né? Então, dessa forma, a gente tem que o problema original era chamado de primal, como se fosse primeiro, né? E havia um problema associado a esse, sendo denominado dual. Vale ainda a gente ressaltar que, a partir do conceito de dualidade, poderíamos também desenvolver a nossa análise de sensibilidade. O que é isso, né? Então, a gente vai ter toda aquela mesma estrutura, né? Função objetivo, minimizar ou maximizar, as funções de restrição, a não negatividade do x. Essa estrutura toda que eu estou falando, ela é baseada no meu primal, né? Só que, acoplado a isso, eu tenho o dual. Eu vou ter um espelho disso. Só que o espelho, né, reflete uma coisa diferente. Assim também vai acontecer com o dual. Ele vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu tentar pegar só o ponteirinho aqui. Então, primal é o que a gente já está acostumado até agora. É o método mais comum. Vou tentar escrever aqui bem bonito. Comum. E o dual, que a gente vai começar a ver agora, eu vou chamar ele de novo. É o que a gente vai começar a ver agora. Então, primal vem de primeiro, que é o que a gente estudou primeiro, né? Dual vem de duplo, né? De dividido, que é o que a gente vai começar a ver agora. Então, de acordo com esse autor, em algumas ocasiões queremos encontrar uma estimativa da solução ótima, ao invés de obtê-la utilizando simplex. Isso porque, em alguns casos, principalmente em problemas complexos, com um número muito grande de variáveis de decisão, encontrar a solução ótima pode não ser uma tarefa muito fácil, muito rápida, mesmo utilizando recursos computacionais. Nesse caso, podemos procurar valores limites superiores ou inferiores para a nossa solução. Então, esse dual, né, ele vai tentar fazer o quê? Simplificar algumas coisas. Num primeiro momento, eu sei que ele pode causar uma certa estranheza, mas o objetivo principal dele, né, é tentar simplificar. Porque em sala, a gente vai trabalhar sempre com exemplos e exercícios que são passíveis de serem resolvidos na mão, que são passíveis de serem resolvidos, às vezes, no computador. Só que, na realidade, a gente vai trabalhar com sistemas muito mais complexos do que isso, né? Nós teremos situações que vão ter diversas variáveis, diversos produtos, muito X, muitas limitações, muita máquina, muitas restrições. Isso vai deixar muito complexo o problema para ser resolvido. E às vezes ele não vai ter uma solução, né? Isso pode acontecer, de um problema não ter como ser solucionado dentro daquelas limitações. Então, esse método novo, né, que ele se deriva do simplex,
ele vai tentar realmente simplificar um pouco a situação e ele vai tentar trazer um recurso que às vezes não é possível com o simplex, né? Às vezes nem de forma computacional. E além disso, o problema dual também poderá trazer outras interpretações para o nosso estudo, como a interpretação econômica, que nos ajuda quando temos dúvidas quanto à hipótese da certeza. Essa interpretação econômica, né, a gente vai ver bem lá no finalzinho, é a última coisa que a gente vai estudar nesse slide, mas só para a gente já ficar assim com um gostinho de dúvida, né? Em alguns casos a gente fez a equação lá no método gráfico ou até no simplex, e aí descobriu, por exemplo, eu tenho que produzir 10 unidades do A e 8 unidades do B. Mas será que eu poderia fazer alguma coisa, né, para melhorar ainda isso? Ou será que fazer 10 do A e 8 do B não fica sobrando alguma coisa? Será que eu não deixo alguma coisa sobrando em questão de estoque, em questão de lucro, né, de investimento, ou da variável que eu estou trabalhando naquele momento, dentro do meu modelo matemático? Então, esse estudo econômico, né, essa interpretação econômica, ela vai vir para mim lá no final. Então, no final do meu trabalho, assim, da minha análise, eu vou conseguir identificar um pouco mais claramente isso. Mas hoje, né, a gente só vai visualizar o que ela é e não vai fazer o cálculo dela. A gente vai montar primeiro as estruturas, para a gente poder ir digerindo aos poucos esse conceito novo. Então, a interpretação econômica pode ser obtida por meio dos valores das variáveis do dual. Dual, né, relembrando, ele é o novo que a gente vai estudar. A gente ainda não viu ele. Em alguns casos, também pode ser mais eficiente a resolução do dual, de modo que com a solução de um é possível obter a solução do outro. Então, às vezes, eu não consigo resolver o método gráfico ou o método simplex, e aí eu vou tentar recorrer ao método dual, né? Por enquanto a gente vai chamar ele assim, de método dual, né? Mas logo, logo a gente vai começar a dar outras interpretações para ele. Então, qual que é, né, a representação de um problema dual? A primeira coisa que a gente deve levar em conta, de acordo com Hiller-Lieberman, é que os parâmetros do problema dual são exatamente os mesmos do primal, apenas em posições diferentes. Então, a gente tem que entender o quê? Que eu vou usar os mesmos números de um, eu vou usar em outro. Então, se em um exercício, a minha função objetivo tem lá z igual a 5x, esse 5, ele vai ser carregado para o dual, igualzinho. Ele não vai mudar, não vai ser 6, não vai ser 8. Ele vai continuar o mesmo 5. Ele vai ser transportado, só que ele vai se encaixar em um outro lugar. Então, isso, né, que é um pouco mais complicado nesse novo método. A gente vai ter que começar a identificar onde esses encaixes vão acontecer. Então, partindo lá do princípio, né, das análises, o que é um pouco mais complexo na pesquisa operacional? É eu identificar qual que é o modelo matemático. Então, eu tenho que ver uma situação, né, uma situação real ou um texto, e eu tenho que conseguir traduzir aquilo para uma equação matemática. Essa tradução, né, normalmente, ela se faz difícil. Ela se dá um pouco complicada, né? Principalmente quando a gente leva para a realidade, quando a gente tem muitas variáveis, quando o cenário é muito mais complexo, né? Então, desde esse momento, né, eu tenho que já tentar trabalhar uma certeza e uma exatidão muito grande do que eu estou fazendo matematicamente. Por quê? Às vezes eu posso chegar aqui e não encontrar uma solução, mas às vezes essa solução pode existir e basta eu tentar encontrar as reais fontes da informação, né, lá atrás, na hora de fazer a montagem dos meus modelos matemáticos. Então, vamos começar. Se vocês puderem, né, pegar caderno, caneta, calculadora, eu indico, porque nós vamos ter muitas movimentações de números aqui que vão ser importantes serem anotadas.
Ah, eu posso printar a tela, eu posso ver o vídeo depois. Pode tudo. Mas eu garanto que uma anotação vale muito mais, né, do que você ficar procurando um vídeo e continuar sem entender. Então, aconselho que peguem um caderno e anotem essa primeira equação. Eu vou trabalhar, não sei se todos lembram, de um exemplo que a gente já tem visto há algum tempo, que é da fábrica que produz Homem-Aranha e quadro de escrever, né? Essa função objetiva aqui é daquele exemplo do Homem-Aranha. Então, para a gente poder entender melhor, né, vamos retomar alguns termos da modelagem da pesquisa operacional. Os coeficientes da função objetivo são associados às variáveis de decisão na função objetivo. Então, reparem que eu marquei em vermelho aí o 3 e o 2. O que isso significa? Que eles são os coeficientes da função objetivo, né? Então, eu tenho um 3 que acompanha um x1 e eu tenho um 2 que acompanha um x2. Ou seja, né, esses dois valores eles vão ficar fixos aí, eles não se alteram. Por isso que eles são chamados coeficientes. Enquanto x1 e x2 vão ter suas alterações conforme o valor que eu encontrar nas minhas restrições, né? As minhas restrições que vão determinar inicialmente quais valores vão se encaixar aqui. Mas os coeficientes vão ser fixos. E esses números que eu pintei de vermelho aí, eles eu vou movimentar para outro lugar. Eles não vão ficar fixos aí. Então, reparem, eu tenho, nessa situação, a função objetivo maximizar o z, e esse z vale 3x1 mais 2x2, a princípio, né? Então, repara o seguinte, né? Só para a gente fazer uma analogia lá com a PO, lá da primeira, segunda aula. Eu tenho aqui duas variáveis. Eu tenho aqui um cenário onde uma empresa produz 2 produtos só. Mas normalmente, né, numa empresa real mesmo, numa situação real, eu não vou ter uma empresa que produz 2 produtos, que vende 2 itens só. Pensa se eu for num supermercado. Quantos mil itens tem dentro de um supermercado? Então eu teria x1, x2, x1000, porque cada um seria né, um valor diferente. Alguém ativou o áudio, quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Então, primeiro a gente está vendo a função objetivo, nesse caso maximizar z, que é igual a 3x1 mais 2x2. E eles são os coeficientes da minha função objetivo. Então todos os números que vierem acompanhando x1 ou x2, ou x3 ou x4, né, eles serão chamados de coeficientes da função objetivo. Nesse caso eu tenho números, mas eu poderia ter frações, eu poderia ter outras situações acompanhando aí. Tudo vai depender do meu problema, né, que está sendo analisado. Então, por exemplo, se x1, né, ao invés de 3, tivesse 0,75. 0,75 também pode ser representado por 3 quartos. Então, em vez de 3 aí, às vezes eu podia ter um 3 quartos no x1, ou 0,75, que equivale à mesma coisa, né? Então, o coeficiente seria o 3 quartos, se fosse uma fração, né? Vai depender, claro, do que a gente está analisando. Relembrando, né? Dúvidas, me parem, perguntem. Não me deixa passar sem me perguntar. Qualquer coisa. Gente, eu não estou entendendo o que é esse Z. Me pergunta que eu vou falar. Pode me parar a qualquer hora que eu volto um pouco, não tem problema não. Segundo, né, a gente vai ter os coeficientes tecnológicos. São associados às variáveis de decisão nas restrições funcionais. Então eu vou ter 3 restrições, né? No caso daquele exemplo do Homem-Aranha. Cada uma dessas restrições, naquele caso do Homem-Aranha, era uma máquina, né? Era o tempo de trabalho da máquina. E x1 e x2 estava relacionado ao produto, né? Homem-Aranha e quadro, e esses números que estão aí acompanhando o x1 e x2 eram o tempo que cada um ficava em cada máquina. Então, primeira máquina, o Homem-Aranha ficava 1 hora e o quadro ficava 2 horas. Só que o total de horas de trabalho da máquina era de 12 nesse dia. Enquanto, né, a restrição 2, que era a segunda máquina, eu tinha 2 horas de processamento do Homem-Aranha mais 3 horas de processamento do quadro.
E somados isso, eu tinha só 12 horas de trabalho dessa máquina no dia. E a restrição 3, que era a minha terceira máquina, eu tinha 2 horas de processamento do Homem-Aranha e 1 hora de processamento do quadro, e a máquina só podia funcionar 8 horas por dia. Por que esses tempos? É uma simulação, né? Cada empresa vai ter uma situação. Pode ser que a empresa tenha 8 horas por dia, 7 horas por dia, 8h48, 12 horas por dia, 24 horas por dia. Então vai depender. E às vezes se eu tiver 2 máquinas, né? Posso ter 24, posso ter 16, posso ser várias horas diferentes. E pode ser vários produtos diferentes. E às vezes pode ter máquina que só um produto passa naquela máquina. Então tem muitas configurações possíveis. Mas o que eu marquei de vermelho? Os coeficientes tecnológicos nessa situação são os números, repare que eu só colori os números, né, que acompanham x1 e x2. Esses números, eles também vão mudar de lugar. Eles vão passar a se encaixar numa outra posição, em um outro lugar, em um outro momento, né? Mas a gente tem que entender que eles são os coeficientes tecnológicos. Então, relembrando, tem os coeficientes da função objetivo, esses são super tranquilos da gente lembrar, né? Porque vem a palavra função objetivo no meio, então facilita de eu lembrar de onde eu vou extrair eles, da função objetivo. Então, todos os números que eu tiver aí acompanhando x1 e x2, eu vou arrancar e vou inserir eles em um outro lugar. E os coeficientes tecnológicos, que estão na minha restrição. As minhas restrições, né, elas já vão ser analisadas antes de eu chegar nesse passo aqui, e aí eu vou ter que fazer essa análise muito bem feita, porque elas também vão caminhar para outro lugar. Os coeficientes tecnológicos, eles são os números que acompanham também o x1 e x2 dentro, né, das minhas restrições. E eu ainda tenho números que eu não colori. Eu tenho os números que são à direita, né? Eu vou chamar eles de constantes do lado direito. São os valores do lado direito das equações ou inequações que representam as restrições funcionais. Então, esses números que eu coloquei em vermelho, eles também vão ser transladados, né? Vão ser movimentados para um outro lugar, em uma outra equação. Se alguém estiver anotando e quiser que eu espere um pouquinho, me avisa, eu seguro um pouquinho a tela. Vocês anotem as equações, porque as equações vão ser importantes, vocês anotarem, para saber para onde que cada um desses numerozinhos vão nas novas equações. Esse x1, né, e x2, ele vai sumir. E a gente vai incorporar uma outra letra nesse lugar. E esses números todos vão mudar de lugar. Vão virar outras equações, em outros lugares, em outras posições. Então é muito importante anotar, né? Às vezes, se você quiser até tentar colorir mais ou menos assim, parecido. Vai ter um slide bem colorido, com várias coisinhas, vários cálculos, para a gente poder tentar entender um pouco melhor essas movimentações de números que vão acontecer. Então, o que ocorre, né? No modelo dual, que é o novo que a gente vai começar a estudar, em relação ao primal, já que temos apenas uma mudança na posição dos parâmetros. Então, o que de fato, né, vai acontecer? Uma mudança. Então, vamos começar. A primeira mudança que vai acontecer é na função objetivo. Os números que estão na minha função objetivo, né, os números que acompanham x1 e x2, eles vão ser jogados para o resultado das minhas equações de restrição, as funções de restrição, mas as novas, né, não as antigas. Eu vou manter o meu modelo antigo guardadinho, quietinho, e vou começar a reescrever um novo modelo, que é o dual. Então, a primeira coisa que ocorre é, com os coeficientes da função objetivo do primal, que se transformaram nas constantes do lado direito do dual. O que é isso, né? Eu não tenho as funções restrição. Esses valorzinhos, né, 3 e 2, que a setinha está mostrando aí, eles vão ser jogados como resultado de uma outra equação. Então, não mais dentro da função objetivo. Eles vão estar agora dentro do resultado das minhas restrições. Quais restrições? As novas que eu vou reescrever agora, que é um novo cenário. Reparem que tem interrogações dentro da equação, porque eu ainda não sei quais composições eu vou ter aí dentro. Eu não sei quais valores que eu vou ter aí dentro que vai ser maior ou igual a 3. Eu não sei quais valores vão ter dentro da segunda equação que vai ser maior ou igual a 2.
Eu só sei por enquanto que tudo que está dentro da função objetivo vai migrar como resultado de restrições. Se eu tivesse 3, x1, x2 e x3 dentro da minha função objetivo, então eu teria também restrição 1, restrição 2, restrição 3. Nesse caso, eu só tenho x1 e x2, então eu só terei restrição 1 e restrição 2. Restrição 1 maior ou igual a 3, restrição 2 maior ou igual a 2, porque isso deriva da minha função objetivo. Agora, vamos refazer, né, a função objetivo. Então, de modo semelhante, as constantes do lado direito do primal passam a ser coeficientes da função objetivo do dual. Primeira coisa que a gente tem que entender, a nova função objetivo, ela vai ser invertida. Então, se eu tenho lá atrás função de maximizar z, agora eu vou ter alguma coisa relacionada a minimizar. E se eu tivesse alguma coisa minimizando, aqui eu traria como maximizar. Então, o que eu tiver, né, na minha equação original, eu vou trazer invertido para cá. Independente do que seja, se for maximizar ou minimizar, aqui vai vir invertido. E com a letra W. Quando eu utilizo o W nessa equação, né, nessa nova função objetivo, eu já sei que você está trabalhando agora com dual. Então é muito importante a gente colocar o W no lugar do Z e fazer a inversão, né, do que estava no Z antigo. E reparem o seguinte, quem são, né, os novos valores que vão compor essa função objetivo nova? Os resultados das minhas restrições. Então, repara, a minha primeira restrição era de que a máquina 1 só podia trabalhar até 12 horas por dia. Essa restrição de 12 horas, ela vai compor, né, o meu primeiro elemento dentro da função objetivo. Então, eu vou jogar ele para dentro da minha função objetivo e acompanhar ele de um y1. Quem que é esse y1? Não sei ainda, faço nem ideia. Né? A gente vai descobrir ele bem lá na frente, muito lá na frente. Mas a segunda função objetivo, a máquina 2 também tinha 12 horas de trabalho diário. Né? Esse era o máximo de trabalho que ela conseguia ter no dia. Então, ela vai acompanhar lá dentro da função objetivo atualizada, né? Dessa nova, que é a função objetivo do dual. E eu ainda tenho uma terceira. Então, eu tenho máquina 1, eu tenho máquina 2, e a minha máquina 3, eu só podia trabalhar 8 horas. Né? Então, esse 8, ele vai caminhar também lá para dentro da minha função objetivo nova. Então, aqui era a minha máquina 1, máquina 2 e máquina 3. Preciso ficar lembrando que máquina que é, que coisa que é? Não, não preciso. Né? Eu vou lembrar aqui só para vocês terem um pouco mais de visão do que é esses números, de onde que eu estou buscando eles. Mas depois que você escreve, né, o modelo matemático, você não precisa mais ficar relembrando de onde que ele veio. Basta você seguir com as transformações matemáticas que vão seguir normais dentro da pesquisa profissional. Então, recapitulando. Inverto a minha função objetivo original. Se é maximizar, eu vou trazer como minimizar para cá. Em vez de Z, agora eu uso W. E quem vão ser os elementos que vão compor, né, a minha função objetivo? Os resultados das minhas funções de restrição. Então, vai ser 12, que é a minha primeira máquina, vezes y1. Reparem, não uso mais o x, agora é o y. Mais 12 vezes o y2. Reparem que também não uso o x, né? Coloquei y2 agora. Mais 8 vezes o y3. Então, eu carreguei os 3 resultados para dentro. E agora eu tenho uma nova função objetivo, né? Minimizar W. E quem que é W? 12y1 mais 12y2 mais 8y3. Então eu tenho um novo W, um novo cenário. O que eu estava trabalhando antes no primal não me serve mais. Agora eu tenho uma outra característica de equações. Opa. Tá aí tranquilo? Alguém quer parar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Aproveitar este momento? Se quiser contar da vida também, do coronavírus. Para mim tá bem até agora. Quem está falando? É Robson.
Aqui tem que ser que nem aqueles programas de TV, sabe? Quando a pessoa liga e fala assim, oi, bom dia, quem tá na linha? De onde que é? Aí a pessoa fala o nome, fala de onde que é e manda um beijo pra mãe. Não aparece pra gente quem tá falando. Só dá pra ver a voz do além. Então vamos seguindo. Já os coeficientes tecnológicos do primal também são os coeficientes tecnológicos dual, só que numa posição diferente. Esse exemplo que eu estou seguindo aqui na tela, ele está dentro da apostila de vocês. Né? Dentro do livro tem esse mesmo exemplo, só que ele não traz mastigado assim. Né? Ele traz de uma forma mais complicada. Né? Ele não traz tão limpo assim. Mas a gente vai precisar esclarecer bem essa parte. Normalmente essa parte causa muita confusão por conta de uma situação. Olha só. Eu tenho minha primeira restrição. 1x1 mais 2x2, menor ou igual a 12. Os elementos da primeira coluna vão formar uma equação, enquanto os elementos da segunda coluna vão formar uma outra equação. Então é muito importante eu analisar isso. Eu não vou analisar equação a equação nessa situação. Restrição 1, restrição 2, restrição 3. Não vou analisar assim. Eu preciso analisar todos os x1s das equações. Depois, todos os x2. Depois, todos os x3, se houvessem. Né? Depois, o x4. E conforme eu vou tendo x, eu também vou tendo restrições. Então, como eu tenho x1 e tenho x2, no meu dual, que é o meu novo, eu vou ter só duas equações de restrição. Não sei se vocês vão lembrar, lá atrás, a gente já tinha encontrado, né, dois valores. Eu já tinha encontrado que a minha primeira restrição seria maior ou igual a 3. E que a minha segunda restrição seria maior ou igual a 2. Então, professor, depois se eu puder voltar nesse outro slide, só para terminar de copiar o exemplo. Coloridinho? Isso, ele mesmo. Só faltava aquela parte. Eu já vou voltar lá. Esse que eu estou mostrando agora, eu voltei. Eu já vou chegar nele de novo. Ah, não, obrigado. Tá? Então, olha só. x1 tem o 3, né? Maior ou igual a 3. O maior ou igual a 3, então, ele tem que ser amarrado ao x1 aqui também, na hora que eu vou fazer lá as minhas restrições. Então, eu tenho o maior ou igual a 3 conectado, né, na coluna x1. E como que acontece essa montagem? Eu vou ter 1, né, que é a minha primeira restrição, x1. Esse 1 que acompanha o x1, ele vai acompanhar agora o y1. O segundo x1, que tem o 2 acompanhando, esse 2 agora ele vai começar a acompanhar o y2. E o terceiro x1, que também tem um 2 acompanhando, esse 2 agora vai lá para um y3. Né? Então, olha só, formou uma nova equação de restrição. Agora eu tenho um outro cenário, né? Mas eu tenho uma quantidade menor de restrição. Pareceu que tinha alguém querendo entrar e pedindo aceite, não deu, não apareceu. Então, o mesmo, né, vai acontecer o quê? Para o meu x2. Então, o primeiro x2, que está lá com o 2, então eu tenho aqui um x2. Esse primeiro x2 aqui, que tem um 2 acompanhando, né, em verde, ele vai se transformar no primeiro elemento da minha restrição. Então, esse 2 que acompanha o x2, agora ele vai acompanhar o y1. O 3x2, esse 3 verdinho, vai acompanhar o segundo elemento, né, da minha restrição. Em vez de ser 3x2, agora vai ser 3y2. E o 1x2, agora ele vai acompanhar o y3. Esse 1 vai carregar. Então, reparem, eu não mudei nenhum número. Eu só mudei eles de lugar. Não somei, não dividi, não mudei nada, né? Só troquei ele de posição. Ele estava num lugar, agora ele vai para outro lugar. Mas o número é o mesmo, né? O 2 continua 2, o 3 continua 3, diferentemente do método simplex.
que no simplex a gente tem que fazer divisão, soma, subtração, e joga o número para cá, e joga para lá, e muda a coluna, não sei o que, não sei o que. Esse, né, é uma questão mais de posicionamento. Então eu tenho que entender aonde as coisas vão se encaixar. E aí repara o seguinte, tem duas setinhas azuis aí, ó. O sinal da restrição, ele vai ter que ser invertido também. Então reparem, as restrições são todas de menor ou igual. A minha restrição final, no modelo dual agora, ela tem que inverter. Se eu tinha menor ou igual, agora ela vai se transformar em maior ou igual, né? Então eu tenho que modificar isso também. Não posso me esquecer. Senão lá na frente eu vou ter algum probleminha na hora de encontrar o valor correto. Então sempre as situações vão inverter. E de onde vem essa inversão, né? Na hora que eu faço a inversão lá do maximizar. Como eu queria maximizar e eu inverti para minimizar, consequentemente eu tenho que inverter esses sinais de maior igual e menor igual, onde eles forem surgindo, né? Eu vou começar a fazer essas inversões. Então, finalizei aqui a questão de estrutura da minha restrição. Eu vou ter agora, no final, duas restrições. 1y1 mais 2y2 mais 2y3 maior ou igual a 3. Então eu tenho que encontrar números que satisfaçam, né, esse maior ou igual. Quais números eu posso encaixar aqui que vão ser maiores ou iguais a 3? Vou ter ainda uma segunda restrição. 2y1, que é a parte em verde, mais 3y2 mais 1y3 maior ou igual a 2. E aí vocês pensem o seguinte, só para a gente não perder esse raciocínio. Eu posso colocar qualquer valor em y1, 2 e 3, né? Que vai ser maior que 3. Pode? Pode, né? A princípio, olhando só essas duas equações, você pode sim. Vamos pensar o seguinte, eu coloco 10, 10, 10. 10y1, 10y2, 10y3. Poderia colocar, né, no lugar dessas variáveis o 10, o 10 e o 10? Poderia. Daria 10, 20, 50, né, no vermelho. 50 é maior ou igual a 3? É. Só que o que vai me limitar? Aonde que eu vou ter alguma coisa que me barra? A minha função objetivo. Eu vou voltar um slide só para vocês verem. Eu não posso colocar qualquer valor aqui, porque o meu intuito é minimizar, né? Então, na situação anterior, né, nos cálculos do primal, nos cálculos que eu utilizava o gráfico ou o simplex, eu tinha funções de maximizar. E aí as minhas restrições me restringiam a não ter um valor gigante, infinito, né, para minha função objetivo. Agora acontece a mesma coisa, só que o inverso. As minhas funções de restrição, elas não me barram mais, né? Olha lá, eu posso colocar qualquer valor que eu quiser na minha função de restrição, que vai ser maior que 3, vai ser maior que 2. Posso pôr valores gigantescos aí, que vai funcionar. Mas quem me barra dessa vez? Agora, minha barreira principal é a própria função objetivo, porque eu quero achar o menor valor possível nessas três situações, desde que, né, satisfaça as restrições. Então, continua ainda sendo aquele meio termo, né? Um tenta puxar para um lado, o outro tenta puxar para o outro. Um quer aumentar, o outro quer diminuir. E aí eu tenho que encontrar o equilíbrio. Então, eu vou deixar aqui um instantinho, que às vezes tem alguém anotando ainda. É importante a gente ficar atento com esses cálculos, com essa situação. Hoje, nós vamos fazer somente a modelagem dessa estrutura. Então, eu vou passar para vocês uma equação, né, em primal, e vocês vão só converter ela para o dual. Não vai fazer cálculo, não vai ter que achar resposta, não vai ter que fazer nada. A princípio, só fazer a modelagem, para a gente poder se adaptar primeiro com esse novo ambiente, né, que é uma coisa um pouco diferente. Quem está, assim, às vezes um pouco mais habituado com a álgebra, isso que está acontecendo aqui na tela é simplesmente uma transposição de matrizes. O que a gente está fazendo aqui com essas equações é somente uma movimentação entre matrizes. Só que eu não estou fazendo com as matrizes, né? Eu só estou fazendo com a mudança das posições, porque com matrizes às vezes fica um pouquinho mais complicado.
mas pode ser que a gente no futuro veja alguma coisa ainda de matrizes. Tá? Se tiver alguém copiando e quiser que eu espere um pouco, eu aguardo e aí a gente segue. Vou dar só um instantinho, porque eu sei que tem gente até colorindo. Vamos seguir então, né? Hoje eu garanto que a aula não vai ser tão extensa, porque teve dias que a gente ficou até um pouco mais, né? A gente até passou das 10 horas, então eu vou tentar ser mais breve hoje, até porque tem um feriadinho na terça-feira, para todo mundo poder descansar, né? Fazer o portal. Quem estiver fazendo TCC, amanhã libera a etapa 2, não se esqueça. Então, vamos olhar para essa tela, né? Não vamos assustar. Eu sei que às vezes num primeiro olhar assim dá um choque de realidade. Mas vamos só fazer uma comparação, porque tem muita letra aí, mas vamos pensar o que isso está me dizendo, né? Primeiro, do lado esquerdo, eu tenho o meu modelo primal genérico. O que é um modelo primal genérico? Eu não tenho números, eu só tenho letras. E essas letras vão tentar me ajudar a traduzir essa transformação para o dual. Então, do lado esquerdo eu tenho o primal. O que eu tenho? Vamos analisar a primeira equação. Maximizar z, minha função objetivo. Isso é igual a C1 vezes X1. O que é C1, né? Olhando assim nesse modelo? Uma constante. Então, C1 seria um número qualquer. Podia ser 10, 20, 30, meio. Podia ser qualquer número. É uma constante. Mais C2, que acompanha X2. Então, C2 também é outra constante qualquer. Qual constante que vai ser? Vai depender do modelo que eu estiver trabalhando. Né? Vai depender da minha aplicação, da fábrica, da empresa, do investimento, da produção, do que eu estiver fazendo. Então, esse C1, C2, ele vai assumir valores que eu vou encaixar ali naquele lugar. Mais, até Cn. O que significa Cn? Um infinito, né? Uma quantidade imensa de Cs. Pode ser qualquer quantidade. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1000. O mesmo vai acontecer com x, né? Então, se eu tiver 10 constantes, eu vou ter x10. Se eu tiver 11, 20, 30 constantes, a mesma coisa eu vou ter de x, porque cada constante acompanha um x. Então, isso significa a primeira linha, que é a minha função objetivo. A segunda, terceira, quarta linha, essas que têm esses azinhos, né, em azul, repara, eles têm uma cara de matriz, mas a gente não está trabalhando em matriz aqui por enquanto. Né? A gente está trabalhando ela, mas de uma forma mais discreta. Né? Então, repara, esses azuis com resultados em verde, são as minhas funções de restrição. Essas funções de restrição têm essa característica, né? Um número vezes x1, mais um número vezes x2, mais um número vezes o x, menor ou igual a alguma coisa. Então, sempre que eu tenho uma função de maximizar, as minhas restrições normalmente vão tentar reduzir alguma coisa. Então, sempre vai ter um menor ou igual. Menor ou igual a quem? A esse B1, que está em verde. Então, repara, A1 seria uma constante também. A12 seria outra constante. A21, outra constante. A22, outra constante. Isso aqui está me mostrando um modelo genérico, né? Um modelo matemático que pode se aplicar a qualquer problema. Só que eu estou colocando com letras. E por que tem esse exemplo? Né? No livro tem ele também. Só que esse exemplo aqui no livro ocupa umas 5 folhas de explicação. E eu acho que coloridinho assim talvez dá um pouco mais clareza, né? Na hora de entender esse exercício. Do lado direito da equação eu já tenho o modelo dual genérico. Eu não tenho mais o modelo normal. Eu já tenho aquele modelo transformado. Então, se no meu modelo primal eu tenho maximizar z, no meu modelo dual eu tenho minimizar z. Enquanto eu tenho z, né,
no meu modelo genérico, no meu modelo dual eu vou ter um W. Agora repara o seguinte, no meu modelo dual, eu vou ter as mesmas corzinhas que eu tenho no meu modelo primal. No meu modelo da direita, eu vou ter o vermelho, eu vou ter o verde, eu vou ter o azul. Só que eu vou ter eles em posições diferentes. E é isso que talvez seja mais fácil a corzinha. Porque reparem, os resultados das minhas funções de restrição, B1, B2, BM, né, Bs, quantos forem necessários, eles sobem e se encaixam lá na minha função objetivo, lá no meu minimizar W. Então, repare, minha primeira função de restrição, B1. O B1 também está presente lá ó, na minha função objetivo, acompanhando o Y1. Depois disso, eu tenho um B2, que é o resultado da minha segunda restrição. Esse B2, ele também está lá presente na minha função objetivo. Só que ele acompanha agora um Y2. Depois disso, eu tenho um BM. Né? BM é o quê? É a quantidade de restrições que eu tiver. Se eu tiver 20 restrições, vai ser B20. E ele vai ser um valor numérico, esse B. Né? Vai ser um número. E esse B vai acompanhar um Y também qualquer. Agora, reparem o seguinte. As respostas que estavam nas minhas restrições viram a função objetivo. O que está na função objetivo, em vermelho, vira as respostas das minhas restrições. Eu só inverti eles de lugar. Olha que legal. Peguei o B1, joguei para cá. E o C1, que está aqui como resposta também, joguei para cá. Eu só troquei eles de lugar. É só uma inversão. Né? É um toma lá da cá. Eu te dou um, você me dá o outro. Essa é a inversão. E isso acontece para todos. Né? Para todos os que acompanham x nas funções objetivo e para todos os resultados das funções de restrição. E aí, a segunda situação, né? a terceira situação. O azul. O azul são os valores que acompanham dentro das funções de restrição. Quem? A11, A12. Lá na minha função de restrição do modelo dual, da parte da direita, os As também vão ter outras posições. Eles vão se movimentar também de lugar. Né? Então, eu tenho A11 na primeira posição e lá no meu segundo eu também tenho ele na mesma posição. Só que o A12, né, que é o segundo número que acompanha o x2 aí na minha primeira equação de restrição, agora ele acompanha um y1 na restrição 2. Então, eles só vão movimentar, eles vão trasladar as posições. Mas continuam sendo os mesmos resultados. E a questão da não negatividade, ela vai continuar exatamente a mesma. x1, x2, x3, x4 continua sendo maior ou igual a zero. E y1, y2, y1000, y50 também continua sendo maior ou igual a zero. A restrição de não negatividade ela tem que ser mantida. Né? Porque se eu tenho algum x zero, não faz sentido eu ter ele dentro da minha equação. Né? Porque onde ele passar, ele vai zerar tudo. Dentro da função objetivo, dentro da restrição, por onde ele passa, ele zera aquele campo ali. Então, não tem sentido eu ter outros valores. Por enquanto, entendido, né? Se tiver alguma dúvida, me fala, me para aqui. Então, vou continuar seguindo. Eu sei que daqui a pouco vai vir umas duvidazinhas, não tem problema. Na hora que aquela dúvida surgir, me fala, a gente volta. Tá? Então, por enquanto, nessa parte de modelo primal, modelo dual, é isso, essas movimentações. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que elas fazem, né, algumas funções dessas movimentações, o que eu consegui enxergar com esses resultados, basicamente, e depois eu vou deixar vocês fazerem um modelinho mais simplificado, e aí vocês me mandam a resposta. Esse autor, Lashmarcher, ele apresenta 4 casos possíveis de análise econômica do dual. E para isso, a gente precisa relembrar o conceito de variáveis de folga que vimos no método simplex. Então, lá no simplex, a gente viu algumas questões de variável de folga. Né? Eu precisava criar elas para conseguir fazer as resoluções. Sem elas, não dava para fazer.
Então, se eu tivesse duas restrições, eu tinha duas variáveis de folga. Se eu tivesse três restrições, três variáveis de folga. E assim em diante, né? Para cada restrição, uma variável de folga nova era criada. Aquelas variáveis de folga, elas tinham uma função. Elas não estavam ali à toa, né? Só folgando mesmo. Elas vão ter uma outra análise. Vocês reparem que no final, quando a gente finalizava a tabela do método simplex, sobravam valores encaixados dentro da folga 1 e da folga 2, né, naquela coluna. Sobravam alguns números ali. Sobravam algumas coisas. E aí fica uma dúvida, né? O que será que significa aquele restinho que sobrou? Será que ele não significa nada? Será que ele está ali por acaso? Ou será que faz algum sentido? Tem um valorzinho ali. Faz um sentido. E esse autor me dá 4 casos que podem ser a explicação dessas variáveis de folga, daqueles valorzinhos que sobram na variável de folga. O primeiro caso é o caso descrito, né, pelo mesmo autor, é quando a variável de folga do problema primal é maior do que zero. E a variável de decisão é igual a zero. Podemos dizer, então, que nem todo recurso representado pelas restrições funcionais do modelo primal está sendo consumido. Ou seja, existe alguma sobra. Se você estiver agora assistindo Big Brother, novela, jornal, presta atenção que só um minutinho, porque isso é importante. Né? Isso é importante para a carreira da gente, como engenheiro de produção. Fiz uma análise, analisei o método simplex. Sobrou alguma coisa dentro da minha variável de folga. Mas a minha variável de decisão, quem que é a variável de decisão? Né? x1, x2. Está zero. Eu quero realmente que chegue em zero. Porque quando as variáveis chegam em zero na minha tabela do simplex, quer dizer que eu finalizei o exercício. E aí eu posso lá olhar o resultado deles. Mas quando eles chegam em zero, se sobrou alguma coisa dentro das variáveis de folga, significa que eu não estou usando corretamente meu recurso. Ou seja, a máquina está ficando ociosa, ou o funcionário está ficando ocioso. Alguma coisa, né, eu estou deixando de consumir 100%. Por quê? Né? Vamos imaginar aquele caso da máquina que consome, que só trabalha 8 horas por dia. Era a terceira máquina, a terceira restrição do caso do Homem-Aranha. E aí, eu só consumo 6 horas dela. Então, eu tenho 8 horas disponível dela funcionando no meu dia, mas os meus produtos só vão consumir, né, processamento de 6 horas. Ou seja, me sobra 2 horas. Essa folga me traz essa resposta. Né? Se a minha folga tem um valor lá maior que zero, e x1 e x2 está zero na tabela do simplex, quer dizer que eu estou sobrando alguma coisa em algum lugar. Aonde? Eu vou ter que analisar restrição a restrição, né, a princípio. Mas se tem valores superiores a zero, significa que eu estou deixando de consumir alguma coisa. E é importante eu consumir isso, né, de alguma forma. E a gente já vai chegar logo, logo nessa situação. No segundo caso, a variável de decisão do dual é maior do que zero. E a variável de folga do primal é igual a zero. Nesse caso, todo o recurso é consumido pelas atividades, portanto, não há sobra do recurso. Então, na variável de decisão do dual, que é o novo que a gente está estudando, que é o W, né? Numa variável de decisão dela, desse modelo dual, é maior do que zero. Enquanto a variável de folga do primal, né, minha variável de folga lá atrás, no meu método simplex, é igual a zero. Então, as minhas folgas deram zero lá no simplex. Entretanto, na hora que eu vou fazer o W, né, que é o meu dual, as minhas variáveis não são zero. Eu tenho números ali presentes. Então, isso significa que eu estou consumindo todo o meu recurso, que não está sobrando nada. E é a situação ótima. Né? Não, no método, na pesquisa operacional, eu não viso buscar somente o lucro máximo ou a redução mínima. Eu também tento analisar o consumo dos recursos, que é muito importante. Né? Eu não deixar alguma coisa parada em detrimento de deixar um gargalo, né, e um excesso de trabalho em outro ponto do meu processo produtivo. Tem o terceiro caso, quando o valor da variável de decisão do primal é zero, da solução ótima,
essa atividade não seria realizada, pois o custo é maior do que o lucro. Então, vamos repetir esse pedacinho aqui, né? Quando o valor da variável de decisão do primal, variável de decisão, x1 e x2, lá no simplex é zero, na minha solução ótima, essa atividade não pode ser realizada. Então, se eu encontro lá no simplex que x1 e x2 tem que dar zero, significa que esse processo está ruim, que não dá para eu produzir ele. Como assim? É quando eu faço aquelas, até pelo método gráfico, né? Se eu fizer um método gráfico e encontrar x1 e x2 zero, significa que meu processo não está funcionando, que não dá para produzir, que eu vou ter desperdício, que eu vou ter prejuízo. Então, não dá para funcionar. Né? Isso que está falando aqui nesse parágrafo, em negrito principalmente. Mas o caso 3, né, eu já adianto que ele é um caso muito simples de ser visto, porque na hora que você fizer o cálculo e encontrar x1 e x2 zero, você evidentemente vai entender que tem alguma coisa errada. Porque você faz um cálculo para descobrir quanto que você tem que produzir de cada item. E o cálculo te traz 0, 0, você sabe que tem alguma coisa errada no meio do caminho. Né? Se deu 0, 0, quer dizer que não dá para produzir. Nesse caso, me representa que o custo do produto é maior do que o lucro que eu vou ganhar com ele. Então, não me compensa ter esse tipo de produção. E o caso 4. Quando falo, esse caso 4, né, só para vocês interagirem um pouco melhor aí do outro lado, a gente ainda não viu esse termo. Então, é importante, talvez, anotar ele, porque ele é um termo novo que a gente vai ver agora. Então, quando a gente fala dessas possibilidades, estamos falando sobre um conceito da programação linear que liga a teoria da dualidade. O que é a teoria da dualidade? Né? Essa teoria que a gente acabou de ver. O reposicionamento das constantes. Quando eu movimento as constantes da minha função objetivo de um lugar e coloco em outro, das restrições e coloco em outro, isso é a teoria da dualidade. Quando eu faço a ligação dessa teoria de dualidade, né, com a análise de otimalidade, que é uma análise do simplex, já é uma análise de otimalidade, chamado de coluno preço sombra. O que esse preço sombra significa? Né? De acordo com Hiller-Lieberman, ele mede o valor marginal do recurso. O que é isso? A taxa que aumenta o valor da função objetivo, aumentando a quantidade de recurso. Ou seja, o que esse preço sombra me traz? Ele é muito importante. Porque ele me fala, né, a grosso modo, o que eu tenho que mexer nas minhas máquinas, né, para eu mudar consideravelmente a minha função objetivo. Então, será que se eu aumentar, em vez de 8 horas de funcionamento da minha máquina, da minha terceira máquina, passar de 8 para 12 horas, será que isso vai me trazer um retorno muito grande? Ou será que não? O preço sombra vai tentar me trazer essas respostas. Será que em vez de 12 da primeira máquina, eu vou aumentar para 15? Vai aumentar muito o meu retorno, né, na minha função objetivo? O preço sombra que me mostra essas situações. Então, ele me mostra, né, um resultado muito interessante, que é o quê? Onde eu posso tocar, né? Onde eu posso mexer. O que eu posso fazer para ter resultados interessantes, ao invés de simplesmente movimentar qualquer coisa que não vai me trazer um resultado. Às vezes eu posso mexer na máquina 2, em vez de 12, colocar 15 e não me trazer resultado nenhum. Enquanto eu posso mexer na máquina 1 e me trazer muito resultado. Então, o preço sombra vai trazer esse tipo de análise, né? E vai trazer uma análise numérica, que dá um embasamento matemático muito mais forte, né? Muito mais engrandecido. Vai te dar uma força maior na hora de ter uma resposta. Então, recapitulando. Eu tenho o primeiro caso, né, onde eu tenho sobra de algum recurso. Meu recurso, por algum acaso, está sobrando, eu estou deixando de consumir alguma coisa, e aí ele fica lá, porque eu não consigo estocar horas de trabalho, né? Não dá para guardar. Então ela fica lá e ela se perde, diferentemente de produtos tangíveis. Né? Então, no primeiro caso, eu tenho sobra de algum determinado recurso. Segundo caso, eu tenho uma função ótima, onde eu consumo todos os meus recursos. Eu não tenho folgas. Né? Se eu tenho 8 horas de máquina, eu consumo as 8 horas de máquina.
eu tenho 12 horas de outra máquina, eu consumo as 12 horas dessa outra máquina. Então, esse caso me fala isso, que eu estou consumindo tudo que eu estou oferecendo para essa produção. E o caso 3, né, onde o custo da minha produção, o custo do meu produto, o custo do meu processo é maior do que o lucro que eu tenho, que eu estou esperando. Então, não compensa ou não dá para realizar esse cálculo, né? Eu não consigo fazer isso. E o caso 4, que é onde eu consigo fazer uma análise e ter um preço sombra que vai me falar aonde eu posso tocar, aonde eu posso mexer, incrementar, né, ou decrementar também, pode acontecer, para eu ter um resultado melhor, para eu ter uma função objetivo, né, melhorada. Certo? Espero que sim. Porque nessas aulas de EAD, assim, né, vídeo, a gente fala e quando vê já falou 1000 palavras em 1 minuto. Então, se às vezes estiver muito rápido, se vocês quiserem também pontuar, fiquem à vontade. Então, seguinte, eu imagino que todo mundo deve lembrar ainda desse exemplo, né? É um exemplo que a gente tinha o Homem-Aranha e o quadrinho, né? O Homem-Aranha passava pela máquina 1, 2 e 3, o quadro passava pela máquina 1, 2 e 3, cada um tinha um lucro definido, o Homem-Aranha era R$3 e o quadro era R$2. A máquina 1 só funcionava 12 horas, a máquina 2 também 12, a máquina 3, 8 horas. E cada um tinha um tempo de processamento em cada uma dessas máquinas. Com base nisso, a gente começou a criar, né, a nossa primeira estrutura de função objetivo e tudo mais. Função restrição e as não negatividades. Só que vamos pensar o seguinte, 2 exemplos aqui, né? Se a gente aumentar mais um item a ser produzido, será que mudaria a configuração da formulação matemática que eu fiz? Será que a gente teria que alterar as equações que foram estabelecidas lá no começo? Então, em vez de fazer só Homem-Aranha e quadrinho, que nem esse, a gente ia fazer também Batman. Então, produziria Homem-Aranha, Batman e quadro. Será que isso mudaria alguma coisa, né, nas minhas equações? Mudaria, né? Mudaria muito. Só para a gente poder pontuar isso. Mudaria por quê? Vamos pensar o seguinte. Se entra um Batman aqui, né? Vamos colocar aqui Batman. B de Batman. Se entrasse um Batman aqui nesse processo de produção, primeiro, eu teria um X3. Já para começar a conversa, né? Da parte da PO. Além de ter um X3 que faria composição na minha função objetivo, eu teria algum número atrelado a ele. Então vamos imaginar que o Batman custe R$4. Então eu teria um 4x3 lá na minha função objetivo. Além disso, né, eu tenho uma outra configuração. Esse Batman vai entrar também nas mesmas máquinas. Então ele também vai ter um consumo de tempo em cada máquina. Então se eu começar a produzir Batmans, eu vou ter que reduzir a quantidade de produção de Homem-Aranha e de quadro. Então eu vou ter que reduzir alguma coisa para incluir ele, né? Porque visualmente está sendo consumido quase todo o tempo das máquinas. Então não tem um tempo de folga suficiente para incluir um produto novo e não influenciar nos antigos. Então um Batman diminuiria também a produção de Homem-Aranha, por exemplo, e quadro, né? Além disso, mudaria muito, né, meu processo, minha equação matemática. Eu teria alteração em todas as equações, porque eu teria a inclusão de x3 em todas, então mudaria muito. E penso o seguinte, né? Se eu tivesse alguma restrição, vamos pensar que eu não vou fazer o Batman. Mudei de ideia. Borrachinha. Mudei de ideia, eu não quero fazer mais esse Batman. Vi que não vai rolar, não deu certo, cancelei. Abortei essa missão. Mas ao invés de 12, a primeira máquina, ao invés de 12 horas, vamos pensar que ela teve um problema, ela ficou velha
e ela só funciona 10 horas por dia agora. Isso influenciaria também, né, nas minhas equações? Influenciaria. Influenciaria porque esse ponto nessa primeira máquina está sendo consumido praticamente o tempo todo dela. Então, qualquer modificação aqui de número modifica imediatamente lá na minha função objetivo. Porque eu vou diminuir a quantidade de itens produzidos por dia. Então, eu poderia produzir 12, vamos pensar só na máquina 1, né? 12 Homens-Aranha. Não vou poder produzir 12 mais, só cabe 10 agora. Poderia produzir 6 quadros, não dá 6 mais, só daria 5 agora, com essa restrição nova. Né? Então, se uma máquina muda de 12 para 10 horas de disponibilidade por dia, muda algo? Muda. E muda muito, né? Muda tudo. Em todos os casos, muda? Não. Essas mudanças que eu estou falando, para cada um, teria que ser analisado. Né? Os resultados, talvez sim, talvez não, mas as equações matemáticas mudam-se todas, praticamente. Principalmente se eu incluir mais um produto a ser produzido nessa situação aí. Tranquilo por enquanto? Sim. Obrigado. Gente, não sei se vocês lembram, né? Mas eu sou novinho, eu vi isso pela internet. Quando vocês falam algumas coisas assim, fica parecendo assim, ó. Aqueles programas que tampavam o ouvido da pessoa e falava assim: você troca um carro por um sorvete? Aí a pessoa fala: sim. Igualzinho. Então eu vou pedir para todo mundo agora pegar o caderno, né? O que vocês vão fazer? Vão transformar uma equação que eu vou passar aqui agora para o método dual, está em primal, vocês vão passar para o dual e vão me enviar a foto com uma resolução. Eu não quero resultados, eu só quero a montagem da estrutura. Eu quero que vocês cheguem nisso daqui, ó. Ah, eu não tenho um compilado. Eu quero que chegue primeiro nessa função objetivo modificada. Então, vocês vão ter que me trazer uma função objetivo nova, com base no exercício. Vocês vão ter que me trazer restrições novas, igualzinho está aí nessa tela, né? Sem se esquecer da mudança dos sinais, né? do maior ou igual e menor ou igual. E vão ter que me trazer maior, x e y, né? Maior ou igual a zero. Bem simples, bem tranquilo. Eu peço que vocês me mandem hoje ainda, por favor. É bem pequenininho, mas eu acho que, sei lá, uma hora e pouquinho, capaz que dá. Alguns talvez conseguem fazer até em menos tempo. E aí, eu vou ficar aqui disponível para quem quiser tirar qualquer dúvida. Vou estar aqui online. Mas eu gosto também de relembrar. Na próxima semana, teremos a nossa atividade avaliativa. Então, peço que todos estejam online, conectados, porque eu vou passar as orientações, como que vai funcionar, como que vai valer, onde que vai acessar e como que vai responder. Tá? Vou colocar aqui na tela. Então, o que é atividade? É a mesma atividade que estava lá no trabalho que vocês fizeram na semana retrasada. Vocês vão criar um modelo dual desse modelo primal informado aí ao lado, né? Vocês vão somente fazer a montagem da estrutura, não vai fazer outras coisas. Então, repara que é bem simplesinho, né? A função z só tem x1 e x2 e eu só tenho duas restrições. Então, isso vai facilitar muito na hora de fazer a resolução. Vou esperar. Então, cada um, quando terminar, por favor, me manda aqui no WhatsApp, que eu já vou corrigir e já vou te dar o ok. Valendo uns pontinhos, né? Eu ainda não coloquei nada no Ava, porque eu estou meio bloqueado lá no Ava, mas eu estou anotando tudo aqui nas minhas planilhas, e aí quando liberar, eu lanço tudo lá, e vocês já vão conseguir enxergar, tá? Então, por agora, podem já começar a fazer. Vou ficar aqui online, né? Qualquer um que quiser pode me chamar, e aí eu aguardo todo mundo me mandando essas respostas aí. Combinado? Se alguém tiver alguma dúvida e já quiser falar agora, já estou aqui à disposição.